O trauma vivido pela população do Amazonas durante a pandemia de Covid-19 chocou o Brasil e o mundo, mas não provocou mudanças no quadro eleitoral deste ano no estado. Veja na reportagem de Murilo Pajola, do Brasil de Fato. O Amazonas foi o epicentro da crise na saúde durante a pandemia de coronavírus no Brasil. Imagens de valas comuns em Manaus ganharam o mundo. O sistema de saúde do estado entrou em colapso. 60 pessoas morreram asfixiadas por falta de oxigênio. Os cemitérios não comportavam a quantidade de mortos e os enterros foram feitos em covas coletivas. Mas quem pensou que a tragédia iria provocar mudanças no quadro eleitoral se enganou. O candidato favorito ao governo do Amazonas é o atual governador Wilson Lima, do União Brasil, que tenta a reeleição. Acuado na pandemia, ele foi investigado por suposto desvio de verbas na compra de respiradores. O senador Eduardo Braga, do MDB, que marcou posição contrária a Wilson Lima durante a CPI, também é candidato ao governo do estado, mas está em terceiro lugar, atrás de Amazonino Mendes, do Podemos. Durante a crise na pandemia, o prefeito de Manaus era Arthur Vigílio, do PSDB. Hoje, ele é o favorito na disputa pelo Senado, com 31% das intenções de voto. Logo atrás, com 24%, vem o senador Omar Aziz, que tenta a reeleição. Aziz presidiu a CPI da Covid e fez duras críticas à condução da crise pelos políticos do estado. Eu diria que a Covid, em Manaus, particularmente, não desempenhou um papel politicamente pedagógico, no sentido de mostrar à maioria dos cidadãos que votaram no senhor presidente da República que a atitude que ele tomou repercute ou representa uma concepção política sobre a vida. No Amazonas, o tema determinante é a economia. Os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus perderam força no governo Bolsonaro. A medida é considerada pelos empresários um duro golpe na principal política de incentivo à indústria. Por outro lado, a reconstrução da BR-319, importante rodovia que liga Manaus a Porto Velho e ao restante do país, mobiliza discursos a favor do governo federal. O asfaltamento da rodovia, que ainda não começou, foi uma bandeira do governo Bolsonaro, que aposta em continuar projetos de infraestrutura iniciados pela ditadura militar. O sociólogo Marcelo Seráfico observa que as eleições no Amazonas estão polarizadas entre candidaturas de direita ou extrema-direita. O que é certo é que nas capitais, a extrema-direita mantém, me parece, um poder expressivo. No interior, inclusive pela difícil estruturação de partidos de esquerda, de posições vinculadas a teses mais progressistas, isso é quase que um dado incontornável da realidade. O Amazonas, de maneira muito particular, continua tendo Manaus como uma espécie de cidade-estado, que concentra enorme poder político e econômico, e as tendências que saem de Manaus acabam tendo enorme influência nos desdobramentos políticos do interior do estado.